gente pensa que pode ir, às vezes, de qualquer jeito num evento, numa festa, e até mesmo se comportar da forma que a gente é. Ah, eu sou assim quando eu saio, eu gosto de tomar um pouco a mais e eu sou bem expansivo. Calma, a gente precisa respeitar um pouquinho alguns códigos. Mas quem explica tudo isso pra gente, que entende do assunto, é a Marcele Góes, que já tá aqui. Obrigada por ter vindo, Mar. Muito bom te receber. Deixa eu sentar aqui. E a Marcele preparou pra gente não só um bate-papo gostoso, mas também um desfile, não é isso? Isso mesmo. Alguns looks pra mostrar. E a gente tá falando agora, então, com as mulheres. Mas antes de mostrar os looks femininos, a gente também podia falar um pouquinho sobre essa coisa do comportamento, né? Porque às vezes as pessoas extrapolam. É importante destacar que sempre que a gente tem alguma celebração na empresa, seja de final de ano, qualquer coisa durante o ano também, sempre que é um momento mais descontraído, vamos dizer assim, a pessoa precisa sempre se lembrar que é um momento de trabalho, sempre. Então ela vai poder mostrar um pouquinho do lado pessoal dela, ela vai poder se expandir um pouco na sua personalidade, mas sempre dentro do ambiente de trabalho. Então vale a pena lembrar de não se exceder com relação à bebida alcoólica, não brincar além da conta com as pessoas, não gerar um excesso de intimidade. Então, com relação ao comportamento, é justamente isso, não se exceder como se fosse um momento pessoal, super, hiper descontraído, assim, em casa, por exemplo. Agora, a gente sabe que às vezes isso aconteceu e você está se sentindo constrangido ou constrangida. Então, isso é uma coisa que eu, Cláudia, acho. Chama o seu chefe, o seu gestor, ou o seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, para uma conversa franca. E aí se posiciona. E acho até que cabe falar, olha, eu errei naquilo que eu fiz, naquela atitude, mas eu estou disposto a mudar esse comportamento e eu estou entendendo que esse local aqui precisa ser respeitado. E nada como a gente falar aquilo que a gente pensa, né? Então, se você está entendendo que talvez tenha extrapolado, não tem problema nenhum. Se posicionar, pedir desculpas, mas começaram uma nova atitude e um novo caminho, tá certo, Mar? É verdade. Vamos chamar as meninas? Vamos. O que você pensou? Então, eu pensei em algumas possibilidades de celebração na empresa. Então, às vezes, a equipe pensa, vamos tomar um café gostoso e aí a gente trabalha numa sexta-feira antes do Natal. Então, quer dizer, a empresa não vai parar, não vai ser um dia off, mas vai ter uma celebração. Vale a pena ir um pouco mais arrumado. Isso, exatamente. Então, Quem é que a gente chama agora? Esse primeiro look a gente chama Sabine. Sabine, vamos mostrar como é que tá a Sabine. Então aqui é uma ideia assim, um look de café da manhã. Então quer dizer, vai celebrar, mas vai trabalhar na sequência. Então não adianta sair completamente do código de vestir corporativo. Tá, e olha, no começo do ano tem muitos cafés da manhã de boas-vindas, né? Das empresas que falam, esse ano a gente tá cheio de novas metas. Nesse evento, nessa ocasião também, a gente pode dar uma caprichada no visual como ela tá. Sim, exatamente. Aí o que é legal de destacar desse look? O que ele tem de diferente de uma camisa e calça de todo dia? É uma parte de cima com uma cor mais forte, tem um decote ali com um recorte que não mostra busto, mas mostra um pouquinho de pele, então ainda se mantém uma coisa formal. Já na parte de baixo, essa calça, ela tem um detalhe muito legal nas costas. Linda ela, Sabine, vira pra gente você mostrar. virar. Ela tem um desenho, né? Olha Tá isso. vendo? Ela tem detalhes que são feitos do próprio tecido. Nada que, assim, evidencie muito do corpo, fique vulgar ou sensual demais, mas ao mesmo tempo enfeita. Então São umas é legal. nervuras, né? São umas nervuras. Muito bacana, muito lindo. E no pé uma sapatilha, pode ser um pouco mais descontraído nesse dia do café da manhã. Tá. Deixa eu ver a Sabine de frente agora. Quero ver o biquinho dessa sapatilha. Deixa eu ver, Sabine. Ai, que linda. E também metalizado, né? Isso. A gente pode usar brilho durante o dia ou durante a noite? Então, a gente pode usar um brilho desse tipo que não é muito, assim, metálico durante o dia em algumas ocasiões. Nesse caso, por exemplo, uma celebração, a gente pode inserir no nosso contexto corporativo esse brilho. Perfeito. Obrigada, Sabine. Vamos ver agora o look que a Marcele montou Agora, Giovana? Isso, é a Vanessa. Vanessa já tá com vestido, já tá mais já mais tá uma festa, outra né? história, mais assim, despojada, mais festiva. Então, qual é a ideia desse vestido? É, por exemplo, uma celebração já fora do horário de trabalho, um café da tarde, por exemplo, um encontro à tarde que ainda não é um happy hour ou pode até se tornar um happy hour. Então, qual que é a ideia? A pessoa trabalha um pouquinho naquele dia e depois vai para a comemoração, mas ela já é um dia que é só metade, ela não vai ter... Ela não vai ter um expediente completo, então ela vai mais despojada. Aí, em relação ao comportamento, por exemplo, se a Sabine fosse
É Sabine? É a Vanessa. Vanessa. Se a Vanessa fosse para o trabalho antes e depois fosse para esse evento, ela leva uma troca de roupa ou ela já vai pronta assim? Então, nesse contexto de que ela vai só deixar umas coisas em ordem e vai para comemoração, ela já pode ir assim. Tá. Se fosse um dia realmente normal e lá no final só num happy hour, aí seria diferente. Aí ela pode levar uma troca. Isso, ela poderia levar isso como troca de roupa e um pouco menos despojada. O que vale ressaltar desse vestido? Ele tem uma estampinha que dá uma descontraída e ele tem esses recortes no busto que não mostram muito. Então, mais uma vez, não é um comprimento super curto e não é um decote ou algo que mostre muito do corpo. As formas do vestido não revelam muito do corpo. Então, isso a gente tem sempre que respeitar quando a gente fala de situação de trabalho. Ok. Muito obrigada, Giovana. Agora eu acertei, né? Agora você não acertou. Não, que era ela não era a Giovana? Não, era a Vanessa. Ah, meu Deus, eu tô bem, Aí né? agora quem vai entrar... Daqui a pouquinho a gente tem o doutor Leandro Teles aqui. Doutor Leandro Teles é neurologista, eu vou aproveitar para fazer uma consultinha de memória aqui com ele já. Eu te ajudo também, que eu sei que nesse finalzinho, assim, a gente vai que a memória vai falhando, não é? Verdade. É uma beleza. Agora, então, a Giovana. Agora sim, Giovana. Ah, que legal esse look, hein? Bem colorido. Esse look, ele é legal assim. E hoje a gente vai comemorar na empresa no meio do expediente. Então vai parar, vai fazer uma confraternização, vai ter um amigo secreto. Então qual que é a ideia desse look? Ele é todo mais colorido, mas ele ainda tá lá. É um monocromático, não é excessivamente colorido, uma coisa bem pro dia. E aí é legal, assim, dar uma dica para uma situação de calor, né? Então a pessoa trabalha, é corporativo, mas é uma coisa muito quente. Então a pessoa pode usar um comprimento um pouquinho mais curto da calça, pode usar uma regata, que é uma regata que não é muito decotada. Aí, claro, vão ter empresas que vão permitir regata e outras não. Aí vai muito das regras de cada lugar. Mas ela, por exemplo, pode trabalhar o dia inteiro com um blazerzinho por cima desse look e na hora da festa ela coloca o cinto, as pulseiras e vai. Pode. Pode Aí fazer já... exatamente isso. Ela tá com um brinco que não é muito grande, então a ideia é fazer justamente isso. Então durante o momento do trabalho, ela tá com tudo mais discreto, aí vai ser a festa, tira o casaquinho, põe uma pulseira mais assim, dá uma elaborada no look. Muito bom. Lindo esse look, eu amei essa combinação, né, gente? E ó, às vezes a gente acha que não dá pra combinar duas cores fortes, vibrantes, mas ficou muito lindo. Muito obrigada. Elas são cores que elas participam do Vanessa. mesmo grupo, né? É Giovana. Ai, gente, que confusão, né, que eu tô fazendo. Giovana, tá linda. Parabéns. Elas Então, são cores que pertencem agora eu não vou errar ao mais. mesmo Essa eu já sei que é grupo. Giovana. Agora vai entrar quem? Sabine. A Sabine. A Sabine já tá pronta com um look super bonito. Eu sei que você vai gostar também. Então, vem pra cá, Sabine. Sabine tá... Ih, Sabine. A Sabine tá nos ajustes aqui. Bastidores é bom, queria que você visse tudo isso. Olha lá. Sabine tá de jeans. Isso. Aí a ideia desse look é um momento mais descontraído mesmo, um churrasco, por exemplo. Então, claro, a gente tem churrascos que são feitos na beira da piscina, num sítio, aí a pessoa vai ter que usar um sapato mais adequado. A gente também tem churrascos que são feitos em espaços de eventos, uma coisa assim mais urbana, vamos dizer assim. Esses dias uma telespectadora entrou no meu Facebook e pediu uma dica pra ela ir a um churrasco. E ela até disse, Cláudia, eu queria ir de saia, porque eu acho que é de saia, de vestidinho, que se vai a um churrasco. Mas eu não tô me sentindo bem com as pernas, então eu quero pôr uma calça floral. Super ok de calça num churrasco, não é, Má? Sim, é super tranquilo. Inclusive, essa você vê que é um jeans, mas é um jeans escuro. Então, poderia ser, assim, uma calça de sarja colorida, poderia ser um jeans, assim, escuro. O importante é ele não ser desconstruído demais. Então, aquele jeans cheio de rasgado ou cheio de puído, aquela coisa que fica muito passeio, aí é legal evitar. Mas uma coisa, assim, que é quase uma calça de alfaiataria na versão jeans, a pessoa pode explorar bastante. Legal. E na parte de cima é uma blusa de malha. Então, aquilo que a gente não usa normalmente pro dia a dia do trabalho, porque fica muito despojado, aí nesse caso entra. Aí pode entrar um enfeite, como tem aí próximo do ombro, que é colorido, tem um brilho. Aí o que é legal? Sempre cobrir mais ou menos a maioria do corpo. Então, é uma calça que é longa, não é muito justa, é uma blusa que tem uma certa manguinha, não tem muito decote. Então, os enfeites, eles vêm por outras formas que não são evidenciar o corpo. Perfeito. Gostei. E você vê que nas entrelinhas a gente já vai aprendendo também sobre comportamento, né? A gente não pode sair toda vulnerável numa festa de empresa. A gente tem que saber que é trabalho e a gente precisa manter-se na linha. Muito obrigada, Sabine.
Agora sim, vem a Vanessa. Vem cá, Vanessa. Vanessa tá com um look super bonito. É bacana a gente entender que dá pra brincar com preto e branco e quebrar com uma cor, né? Sim. Você já falou sobre isso. Eu já falei sobre isso. Isso é um artifício que dá super certo para quando a pessoa não quer ficar só nos neutros e ela não sabe exatamente como usar com uma cor. Então, vai num colorido bem vibrante que dá super certo. A gente já viu por vários looks que dá certo, né? Muito legal. Esse look dela é para um momento assim, um happy hour, um jantar, uma coisa mais à noite, tá? Então, o que é interessante desse look? Ela pode até já ir trabalhar inteira assim, porque é uma estampa discreta, é um preto e branco pequenininho, um floral que não compromete, não atrapalha em nada. Por exemplo, para um dia a dia comum pode ser um pouco demais, porque a gente fala assim, nossa, uma cor forte, preto e branco e tal. Como esse dia ele já é de celebração, ele fica mais enfeitado, mas ao mesmo tempo ele não pesa. Perfeito, ficou muito lindo. Gostei muito, muito obrigada. Vamos ver, tem mais look e a gente vai aprendendo não só para as festas, para os eventos, mas para a vida, né? Você vê a combinação, às vezes você investiu muito na moda preto e branco, aí agora é hora de você brincar um pouquinho com os coloridos. Às vezes você tem um vestido e tá achando que você não fica tão magrinha com ele. Vamos ver o que a Marcele vai falar pra gente. Sempre coisas boas para aprender. Vamos ver esse novo look e aqui é pensando em que ocasião? Pensando numa ocasião noturna mesmo, uma balada da empresa. Daí a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas um vestido quase no joelho para uma balada? Gente, é uma balada corporativa, tá? Então, É assim, diferente. É diferente, é uma Tá. festa de final de ano. Tem empresa que aluga um espaço, chama uma banda, faz tipo uma festa como se fosse de casamento, mas é da empresa. Então, assim, é uma situação que pede mais glamour, pede mais elegância, brilhos e tudo mais, mas é empresa, não pode esquecer disso. Então, não pode comprimento super curto, coisa super decotada, não precisa exagerar. É só enfeitar um pouquinho mais que o de sempre. Tá, e aí capricha no vestido, faz uma maquiagem Isso. bonita, coloca um sapato bonito, mas se cobre, toma sua linha, menina. Isso mesmo, né? mantém aquele comportamento Não é do pra ir dia a toda dia. pelada. Agora, olha que sandália, que espetáculo, linda. hein? Muito linda essa sandália. E ela tem um tom que ela é um metalizado rosé. Então, isso facilmente funciona como um nude para quem tem a pele clara. Então, ele vira assim uma sandália coringa, fácil de combinar mais à noite, mais de dia. Dependendo do que você põe junto com ela, ela participa de diversos universos. Você consegue fazer bastante Hoje em dia coisa. tá bem na moda, né? As joias nesse tom rosé também. Sim, E isso também. favorece tanto as loiras quanto as morenas, mulheres de pele clara e mulheres de pele escura. Então, favorece, na verdade, quem é mais rosadinha, tendo cabelo moreno ou cabelo loiro. Tá. E com relação à profundidade do tom da pele, quem tem a pele mais escura vai conversar melhor com tons um pouco mais acesinhos, tipo um prata mais definido, um dourado mais definido. Esse aí ele fica um pouco suave demais. Tá, joia. Muito obrigada. Temos mais looks? Ah, que pena, Terminamos. acabou. Foi tão bom. Bom, né? A gente vê um pouco de roupa bonita, gostoso. daí a gente sonha, a gente já imagina situações gostosas assim pra gente festejar e a vida com festa fica muito melhor. Má, obrigada pela sua colaboração. nada. Marcele Góes é consultora de imagem, membro da AICI, que é a Associação Internacional de Consultoria de Imagem. Ela é uma pessoa que faz treinamento o tempo todo em diversos países e está sempre nos ajudando. E o site da Marcele é estilosobmedida.com.br. O e-mail é marcele@estilosobmedida.com.br. Você pode trocar figurinhas com ela, quem sabe leva a Marcele lá para vestir a sua turma toda. Obrigada. Muito bom aprender com você, viu?